do imaginário de Fábio Scofield. A Cruz e o Crucifixo. Disponível na versão física ou digital. E aí? Pronto, tô ouvindo tua voz, mas não vem imagem, Fábio. Tá, eu consigo te ver. Escuto normal. Sim, eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Quando tu faz a chamada, eu não consigo acesso. Quando eu faço a chamada... bom, agora deu acesso, mas não tem vídeo teu. É uma pena, mas eu consigo te ver e consigo escutar. Bom, e você consegue... Bom, então... Sim, consigo te ouvir. Então podemos conversar. Se o pessoal... vê aí se o pessoal está ouvindo. Tá tranquilo, a gente segue a conversa assim, então. Você consegue ver o chat aí ou não? Sim. Estamos vendo os dois. Estão dizendo, eu não te vejo. Beleza, então seguimos. Deve ser algum problema aqui comigo. Bom, então vamos lá, né? Aproveitar antes que dê outro problema. Todos bem-vindos, é uma alegria, né? Mesmo no meio da confusão aqui. A gente poder conversar um pouco sobre nossos livros e nossa vida, enfim. O Grupo Autorando aí fazendo, contribuindo para a cultura geral do povo, né? Quem participa das nossas lives sempre vai achar alguma coisa interessante. Fábio, conte aí então um pouco da sua vida pessoal, profissional, obviamente isso já foi conversado em outras vezes, mas sempre vai ter uma nova abordagem, não é? Então vamos conhecer um pouquinho de ti. Todo mundo escutando aí? O pessoal está escutando aí? A minha esposa falou que eu não pareço ao vivo. Sim. Aqui, para mim, tu não aparece, mas dá para te ouvir. Então, tá passando a voz, beleza, né? Bom, minha esposa falou que eu não estou ao vivo para o público, entendeu? Que eu estou aqui na live com você, mas não aparece ao vivo lá no Instagram, entendeu? Eita, diz aí, Luciana, você tá vendo o Fábio? Porque é você que eu consegui enxergar aqui. Responde só no chat escrevendo. Minha esposa está falando que eu não estou ao vivo no meu link, mas só no seu link, no seu usuário, entendeu? Não aparece aquele piscando no meu usuário, não aparece piscando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas beleza, vambora. Tenta a cabeça, senão vai demorar mais ainda. Sim. Qualquer coisa eu baixo a gravação, depois te passo também. Sossegado, de menos. Eu já te acertei umas quantas vezes que não aparece. Quem entrou aí? Alguém entrou. Roberto, acerta a posição da câmera um pouco para baixo. Assim ou assim? Mais. Assim? Aí, Roberto. Quem entrou aí, Roberto? Entrou o Mal Souza e a Zuca. Ô, Mal! É meu tio. É Maurício de Souza. Deve ser a Mauri, não é? Não sei o nome, porque eu só vejo o usuário aqui. Maurício de Souza, é meu tio. Ah, beleza, então. Bom, a gente ia contar um pouquinho do processo criativo, né? Uma pena você não poder ver as imagens, né? Eu ia mostrar aqui uns flipchart, né? Como é que eu faço. Vou abrir um aqui. Eu costumo pegar o flipchart e colocar no flipchart todos os post-it e todas as informações que eu vou fazer na história, o arco da história, todos os assuntos que eu vou tratar, o elo de ligação com os personagens, então eu coloco tudo no flipchart. E tem todas as cenas. Então tem alguns aqui, vou mostrar. Vai aparecer invertido pro pessoal, mas tudo bem. Não é para ler mesmo, né? Senão é muito spoiler, né? Então é mais para identificar aqui como é que funciona. Aqui, trabalhão, ó. Tudo cheio de post-it, cada cena, cada episódio, ó. Fica um episódio na cabeça pensando que é seriado. Cada capítulo da história tá aqui. Eu desenho tudo. Coisa de louco, né? Mas é assim que eu consigo escrever, é assim que eu consigo linkar uma coisa com a outra, linkar um personagem com uma situação, o personagem com um local, para saber se o local ele dá para chegar até lá, se tem um espaço, se a distância é boa, senão eu não consigo.
Então, eu tenho que escrever tudo, desenhar tudo no flipchart. É assim que eu faço, para todas as histórias. Então, eu tenho muitos flipchart aqui, muitos. Deixa eu pegar mais alguns aqui para mostrar para vocês. E aí, não é só a questão do post-it, não. Né? Eu desenho as cenas. O pessoal tá vendo aí, ó. Todas as cenas, do meu jeito, né, gente? Eu desenho do meu jeito. Mas todas as cenas estão aqui. Quer ver? Ó? Vou pegar mais aqui. Os escritórios, a mesa, a situação, para cada episódio. Se é plausível, se não é, se vai funcionar, se não vai, a distância do local, o mapa da cidade, eu desenho tudo. Desenho tudinho. Viu, Roberto? Sim. Então, tudo que eu... Você vê uma história. Ah, a história se passa em Nova York. Tá bom, eu pesquiso sobre Nova York, desenho o mapa das regiões, os personagens vão atuar e faço a ligação de cada personagem. O personagem está aqui no mapa, o outro está em outro lugar no mapa. Traço uma reta para saber a distância, se é plausível ou não é, se dá para chegar naquele tempo até outro local. Então, eu tento sempre fazer isso. Chegar ao próximo da realidade. Não dá para chegar próximo da realidade, eu coloco uma ficção, né? Vou fazer uma maqueio um pouco e coloco ficção no meio. Todo mundo escutando aí? Estou te ouvindo, mas não te vejo. Beleza. Mas estou te ouvindo bem. Mas o pessoal está escutando? Dá um ok aí, gente. Dá um alô, sim ou não? Ah, boa noite, Marcos. Boa noite, Tina, mas ninguém responde. Estão escutando? Ah, agora sim. Sim. Beleza. Vitrola. Não. Lembra, Silvio Santos, aquela cabine lá, Roberto? Sim, sim. Eu não lembro qual é o nome daquele programa. Ficava uma pessoa gritando lá naquela cabine lá. Beleza, o Marcos está falando que está ouvindo bem, a Dilson também. Vendo e ouvindo, a Zuca falou, beleza. Estão te vendo, você que está aí com as partes ilustrativas, né? Então, beleza. Legal. Sim. Então, eu já mostrei um pouco os flipchart, com todas as cenas, né? Que eu desenho tudo no papel, para saber se é plausível, saber se a minha ideia é real um pouco, chegar um pouco da realidade. Por mais que seja uma história de ficção, né? Tem que saber se aquilo ali a pessoa vai entender, vai conseguir chegar. Não é um Superman, não é um The Flash que chega de um lugar para o outro, né? Então tem que colocar isso no papel. Eu só consigo fazer visualizando. Talvez a geração X, né? Seja assim, né? Aquele negócio. Então tem que colocar no papel. E fico brincando com isso. Aí vou tomar um banho, saio, dou uma volta, pego a minha cadelinha, cachorrinha, vou passear com ela. Surgiu uma nova ideia, eu venho, sento aqui, desenho um pouquinho, e assim vai. Aí eu sento no computador para escrever, mas na hora que eu já sei que eu tenho que escrever. Eu não fico no computador parado, olhando o que eu vou escrever. Não, eu já sei o que eu vou escrever, entendeu? Então, se eu estou no computador digitando, é porque eu já tive a ideia, já desenhei, já montei na minha cabeça, agora está passando para o papel. Certo? Bacana, Fábio. Isso que é o legal, assim, que nessas nossas conversas aqui, entre os autores autorando, quanta diversidade, assim, tanto no processo criativo, como no gênero literário, como a forma como cada um de nós funciona, né? Para mim, não funcionaria desse jeito, Fábio. Eu tenho ideias, eu anoto e nem vou mexer naquilo. Depois, como eu já tinha falado algumas vezes, né, depois eu pego aquele monte de ideias, algumas nem sei mais para onde que vai levar aquilo, descarto, não é? Mas aí eu vou construir em cima daquilo. E à medida que vem uma ideia nova, como hoje eu trabalho bastante pelo celular, e aí o Google Documentos permite isso, não é? Eu faço inserções no meu texto em qualquer canto onde eu tiver. Depois eu faço a correção ortográfica e coisa assim, porque geralmente a ideia vem, tu tem que registrar rapidinho, senão vai embora, né? E assim que eu funciono. E assim, muito de rever de novo para ver se tem conexão, se tem coerência no texto, né? Se tem... se eu não me perdi em alguma ideia, aí eu tenho que voltar lá no início. Você já vai ter tudo visual, não é? Por exemplo, eu tô lendo teu livro
E assim, é uma riqueza de detalhes que você coloca, mas agora eu consigo entender como é que você fez isso. Você vai olhar lá seu quadro, né, com os post-it e vai lembrar de quem que é o Thundercats, né? Não vou dizer o nome de nenhum dos personagens agora. Pode. Quem que são os Thundercats, né? E você desenvolve. E daqui a pouco volta uma cena dos Thundercats. Não tem Thundercats na história, só estou ilustrando, né? Daqui a pouco você retoma e vai seguir aquela linha sem ter problemas, porque você visualiza no quadro o todo, não é? Tem a visão panorâmica. Sim, isso. Eu coloco tudo no papel, aí eu vou pegar, abro o Word, escrevo uns 5 ou 6 parágrafos de cada capítulo. Sim. No Word. Bem geral, macro. Aí depois eu começo a escrever. Só que eu não escrevo em ordem. Eu vou escrever esse capítulo aqui. Estou afim de escrever esse capítulo. Eu vou lá e escrevo o capítulo ali. Eu não faço em ordem, entendeu? Então toda vez que eu vou escrever, toda vez que eu paro para escrever, eu pego um capítulo, reviso o capítulo anterior que eu escrevi e começo a escrever um outro capítulo. Não necessariamente na sequência, entendeu? Ficou de louco. Sim. Aí a gente já diverge bastante, porque assim, eu não começo nada novo enquanto não tiver concluído um capítulo, né? Até porque, claro, eu estou escrevendo aqui meu segundo livro agora, né? E aí eu pensei que o livro fiz a pesquisa de campo, fiz a análise daqueles dados, fechei aquele capítulo, fiz a conclusão, beleza, acabou o livro. Aí fui fazer a contagem das palavras, né? Vou ter que escrever mais um tanto, porque está muito fininho o livro. Aí eu vou começar lá da introdução e vou inserindo na história, buscando novos elementos e tal, né? E daí vou desenvolvendo assim, né? No capítulo, quando eu deixo o capítulo aberto, eu coloco XXX. Sim. Dessas 3 letras. Se eu dar um Ctrl F, que é para buscar XXX, quer dizer que está pendente alguma coisa. Não sim. terminei. Sim. E eu faço isso também na programação, eu trabalho com informática, né? Sou desenvolvedor de software. Então eu faço isso também. Coloco XXX no código. Eu preciso voltar naquele código para resolver aquele código. Resolvido, aí eu elimino esse XXX. Sempre trabalhei dessa forma. Então sempre deu certo. Então, não se mexe que o time está ganhando. Claro. É assim, a gente tem a nossa zona de... Eu estou na questão literária, né? Na questão profissional, pessoal, eu já me conheço muito bem. Na questão literária, eu estou aprendendo agora. Não é uma coisa nova para mim. E aí eu ainda vou descobrir qual vai ser o melhor meio também, que linha que eu vou seguir mesmo, não é? Por enquanto, é aquela coisa que depois, uns 20 anos adiante, a gente vai olhar para trás e vai achar meninice o texto que eu escrevi agora. Mas é o início, não é? Mas, Fábio, conte aí um pouco o que tem de tema dentro da tua história. Assim que tu consegue perceber, que linha que segue, que tema que sobressai na tua história, nesse primeiro livro que tu publicou. Essa história, exclusivamente, eu quis colocar uma nostalgia na história. Então, eu quis trazer uma época que eu considero época de ouro, década de 80, década de 90. Para mim, né? Geração X, né? Sim. Então, eu quis focar nessa época. A gente falou assim, eu não queria muito atrás, 80, 2000, falei, vou colocar 90. Então, eu centralizei a história nessa época e quis trazer nostalgia, referenciando filmes, música, eventos daquela época, brinquedos, igual tem papel de carta, campeonato de taco, pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras da época. Então, você vai ver muita referência no livro. Então, você vai participar do livro. Você acaba entrando na história, porque você vai se ver com aqueles moleques, com aquela garotada brincando na rua. Hoje não dá para brincar na rua, mas dava para brincar na rua antigamente. Então, você se vê na história, é imersivo, tá lá se vendo. Eu quis passar isso pro leitor, entendeu? Eu vi muita... Bom, eu vou lendo o livro, vou fazendo alguns comentários, que também não dá para falar demais, que daí a turma não vai ler o livro, que vão saber o que eu estou lendo, né? Mas, assim, o jogo de taco foi da minha infância e adolescência, era um negócio divertido, não é? Competitivo, e a gente não tinha as telas de celular, de computador, de televisão. Bom, eu venho da roça, não é? Então não tinha essas coisas. E... que mais que eu lembro lá?
O Lampião, que deu uma baita de uma conversa esses dias no nosso grupo lá no WhatsApp, por causa do Lampião a querosene. Não sei se você colocou Lampião a querosene, mas alguém colocou uma foto. A Simone que colocou, não é? Eu lembrei que nós crescemos com Lampião a querosene em casa, não tinha luz elétrica, não é? E outras tantas coisas não tinha. E então eu consigo, assim, me ver naquela história que você escreveu. Legal, é isso aí. A ideia era essa. A ideia é você, o leitor, começar a ler. Nossa, que legal, tem tal coisa. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro daquilo. Pô, que legal. Nem lembrava que existia isso. Então, eu quis trazer essa nostalgia para a leitura. Para ele participar da história, usar o imaginário. Se passar por um personagem, entendeu? Tem um mistério, né? Só completando aqui, tem um mistério dentro da história, óbvio. Mas aparecem outros pequenos mistérios em volta que no final junta tudo e dá a revelação. Eu sei que eu estou gostando do livro, está sendo interessante. E assim, vai estimular essa gurizadinha aí da geração YZ e a Alfa, não é? A pesquisar agora no chat GPT, no Google, né? O que é jogo de taco, que eles não vão saber. Como nós procuramos aí sobre inteligência artificial, que mais? Essas modernidades, que muita coisa eu nem estou lembrando agora, não é? A gente vai pesquisar na internet para saber o que é aquilo, a gurizadinha nova vai pesquisar o que nós vivenciamos lá no passado, não é? Exatamente. E eu não escrevo em linha reta. A história não tem uma timeline fixa. Eu vou e volto, presente, passado e futuro, em várias ocasiões. Então, você tem que ficar atento. Você está lendo, opa, isso aqui é passado, opa, já avançou um pouquinho e depois eu conto como que aconteceu para chegar até lá. Porque eu não vejo graça numa história timeline reta, linha reta. Não, eu gosto de fazer essa brincadeira de voltar, entendeu? Ir para frente e voltar. Bacana. Bom, em relação aos meus temas, não é, que acabaram aparecendo, são 4, eu já mencionei alguns. Hoje eu vou falar rapidinho sobre a questão da adaptação, que é um tema recorrente no meu livro, não é? Que daqui uns dias mais vai ser lançado também. A questão da adaptação, assim, eu tive que me adaptar, Fábio, a muita coisa. Como eu venho da roça, eu passei por cidade grande, passei por metrópoles, não é? Eu conheci gente do estrangeiro, africanos, portugueses, argentinos, né? Tive que conviver com pessoas de culturas diferentes. Aqui no Brasil, morei em vários estados e cidades diferentes. Então, a questão cultural, alimentação, clima, tudo tive que me adaptar. E sempre lembrando assim, que eu e minha esposa éramos sozinhos no lugar onde a gente entrava. Então, tivemos que fazer novas amizades, não é? Se inserir dentro do contexto, fazer leitura do contexto para saber como se conduzir naquele contexto. Então, adaptação, se existe alguma pós-graduação em adaptação, acho que na vivência, eu já passei por isso. Aprendi muita coisa, agora mesmo, não é? Uma nova realidade de escrever também, tive que me adaptar a isso, o cuidado, nós estávamos esses dias, essa semana, né, nós conversando sobre racismo no grupo, não é? O cuidado que a gente tem que ter hoje para falar qualquer coisa, né? Porque assim, isso gerou um BO. Muita gente milindre, sensível demais, não é? A gente às vezes nem sabe como conversar, né? Isso gerou um BO aí no grupo, hein? Virou um problemaço no grupo isso aí, mas as pessoas têm que conversar, têm que discutir. Claro. Geração Z, geração Y. A geração X é mais maleável, né? Sim. A gente é mais maleável com esse tipo de assunto. Caiu na geração Z, pronto. Caiu já na geração Z. E assim, Fábio, eu não sei se você percebe isso, porque são coisas que são discutidas hoje, né? Essa geração depois da X, da nossa, todas elas que vêm, né? Com isso eu não estou emitindo juízo de valor aqui, não. É uma constatação, uma observação, uma constatação, como queira, não é? É uma geração que são gerações que assim rejeitam o passado, a história, não é? Aquilo que foi construído, mas eles não têm uma solução para colocar no lugar daquilo que eles estão rejeitando. Então, como não vão conseguir ganhar no argumento, vai para apelação, para briga, não é? Pois é. E a inversão de valores também, né? É muita inversão de valores hoje em dia. Então é complicado. E voltando a falar do livro, A Cruz e o Crucifixo, espero que vocês leiam bastante, leiam até o final. O pessoal que está lendo leitura coletiva aí, leiam até o final. Vocês não vão acreditar
o que vai ter no final, tá? As revelações. A partir do capítulo 72, não dá para parar de ler. Então, arrume um tempo para você ler nesse intervalo, que você vai querer continuar lendo, vai querer saber o que está acontecendo. Então, do 72 ao 93, tá? É o grande final. Eu cheguei no 58 hoje, né? Tá bom. Tô beirando lá, então. A Tainara chegou no 66. Eita! Sim, eu pensando assim que eu estava na frente quando foi a Vera, né? A Vera anunciou, terminei de ler o livro. Pensei, ué, como é que ela fez isso tão ligeiro? Ô Roberto, Oi. Tá perigoso a live agora, tá? Minha sogra entrou aí, cara. Minha sogra entrou aí. Ó, não me envolva com isso, Fábio. Você que é isso, eu vou falar. Mas vamos ver mais. Influências, Fábio. Quais as influências literárias que você tem? Ou você está criando seu próprio gênero? Enfim, como é que é isso? Eu tô criando um estilo literário de referências, né? Para o leitor usar o imaginário. Então tem algumas coisas, como um filme, um seriado, você não sabe de imediato o que está acontecendo. Você tem que continuar assistindo o filme, continuar assistindo outros episódios. Então, eu estou criando um estilo mais ou menos igual a um filme e seriado. Tanto é que eu escrevo, eu vejo um filme, mas eu passo por livro, mas é um filme na minha cabeça. Eu vejo a cena, vejo o vento, vejo o frio, vejo a chuva. Então, eu coloco isso para o livro. Então, eu vejo o filme. Então, eu quero que o leitor use o imaginário. Ah, mas eu não entendi isso aqui. Então, você não está lendo direito, amigão. Vamos ler direito, vamos ler com calma, porque dá para entender. Então, usar o imaginário. Não é uma leitura no sentido assim, um capítulo já resolve outro capítulo. Não, é só no final. É uma história de suspense. Então, gente, leiam até o final. Não parem nos capítulos. Não vão saber agora. Eu não vou entregar agora. Eu só vou entregar no final. Essa é a ideia. Eu já li muito livro, Fábio, mas eu não tinha lido um livro assim. Realmente, você encheu o livro de referências. E aí eu lembro de uma série que eu devo ter assistido umas 10 vezes, né? Aquela Psyche do Shawn e do Gus. Os dois adultos, detetives, que são, assim, eles são adultos, mas com mentalidade de criança, não é? Eles são realmente infantilizados. E eles passam a série inteira fazendo referência de ator, fazendo referência de algum filme e alfinetando, lógico, os colegas deles, né? Exatamente. E eu não sei se onde você chegou, não lembro 100% do livro, né? Sim, mas claro. a Cruz do Crucifixo tem muita coisa escondida em diálogos e em texto. São frases, placas de veículo. Se você prestar atenção, você vai encontrar coisas da Bíblia. Você vai encontrar. Sim. Só os mais atentos vão perceber, entendeu? Sim. Sim, e assim, Fábio, tu pesquisou muito, né? Porque assim, lá no início, tu falou do escort, né? Tem gente que nem vai saber o que é escort, não é? Escort vermelho. Nem sabe mais o que é. Já foi carrão de ano, né? Top de linha. Top de linha, exatamente. Bem legal. Eu pesquisei muita coisa, né? Muito tempo pesquisando. Eu não gosto de pesquisar, tá, Roberto? Não sei você. Eu gosto. Isso é uma das coisas que, quando eu era mais novo, era defeito, não é? Porque eu sou muito curioso. E assim, no bom sentido da palavra, eu quero realmente saber. Quando eu pergunto é porque eu quero saber. E se eu não tenho uma resposta satisfatória, eu vou pesquisar. Eu tenho prazer de pesquisar, de descobrir coisas. E assim, quando eu voltei a estudar, eu aprendi isso. Chama metodologia ativa, né? Você não joga o conteúdo em cima do aluno esperando que ele aceite tudo do jeito que você joga. Você fomenta a curiosidade dele, estimula ele a pesquisar e descobrir por si. Então, não se dá nada pronto. E eu vejo muito isso, como tu está falando agora aqui no teu livro, não é? Eu vejo muito isso, tu não dá a coisa mastigadinha de início. Quer saber o fim, quer saber como é que desenvolveu isso? É lá no final. E não tem graça ler o final antes de ler todo o processo, porque daí você não vai entender como é que chegou a essa conclusão. Não é, Simone? Hein, Simone Firmino? Não é? Hein, Simone? Você está escutando aí, ó, não é para ler final. Ela pergunta, eu não entendo isso, cara. Eu não entendo, cara. Não dá para entender. Vocês dois depois vai ter que mediar lá no grupo, né? Beleza. Gente,
vamos seguir aqui, só dando um alô. Ah, não está na live, mas está escutando lá. Tá escutando, é. Nós vamos estar sexta-feira em BH, Belo Horizonte. A gente chega sexta-feira, para sábado ter a Feira do Livro Double, que é uma feira organizada. Se a gente vender um livro, a associação dá um outro livro para quem comprou gratuitamente. Então, é double. Compra um e ganha outro, né? Então, a gente vai conhecer o pessoal doutorando aí pessoalmente, né? Simone, Luciana, não sei se a Karine vai, e a Rosângela, né? São 4 nosso autorando, nosso grupo autorando. Graças a Deus que formamos esse grupo, hein, Roberto? Esse grupo caiu do céu. Sim, não, com certeza. Eu já comentei em outras lives, né? A gente vai soltando aos poucos alguma coisa assim, e assim, a gente vai se conhecendo através de fragmentos, não é? Daqui a pouco a gente desenvolve uma amizade mais profunda. Mas, assim, para mim, o grupo Autorando está sendo terapêutico, né? Depois de alguns processos que eu passei muito difíceis, não é? De poder recomeçar a vida de uma outra forma e muito mais significativo, está sendo muito prazeroso. E aí, Fábio, a gente pode até trazer isso já aqui, né? Da antologia que o Grupo Autorando está escrevendo, não é? Então, histórias interessantíssimas, bem contextualizadas. Eu já li algumas, não é? Que a gente vai fazendo leitura crítica também, não é? Desses textos. Muito interessante que eu já li. Isso. O nosso grupo, nós temos um grupo autorano, são mais ou menos 28 escritores hoje, eu não sei exatamente, bastante gente. Sendo 16 desses escritores vão escrever um conto baseado em um tema no seu estilo literário. Por exemplo, eu vou escrever suspense, o Roberto vai escrever a parte didática, né, Roberto? Acadêmica, né? E outros vão escrever romance, outros vão escrever fantasia. E são 16 contos, numa antologia. E o tema, gente, qual é, Roberto, o tema? Gerações. Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha. Exatamente. São o conflito das gerações no ambiente de tecnologia e informação. Então, a experiência de cada um na tecnologia. Então, vai ter maior BO, vai ter maior guerra aí no meio de gerações. Sim, a Fabiana está falando aqui, eu não sei o contexto, mas talvez tu saiba, Fábio. Fala da rifa. Ah, sim. Eu sempre esqueço disso, mas é muito importante. Eu cheguei aqui como escritor porque eu fiz uma rifa, e tive apoiadores e fiz um crowdfunding, que é uma vaquinha online. Então, eu fiz uma vaquinha para poder lançar o meu livro, fazer um evento, uma noite de autógrafos. Eu gastei com publicidade, gastei com influencer, gastei comprando os livros, tenho um dinheiro que eu vou usar para viajar. Então, tudo isso daí, graças aos meus apoiadores. Tive bastante apoiadores, graças a Deus. Eu agradeço a todos eles. Eu não vou falando um por um, porque fica até chato, né? Porque tem muitos, tá? Agradeço todo mundo do meu condomínio, meus amigos, da HH. Muito gratidão. Então, eu cheguei aqui por causa desses apoiadores, devido a esses apoiadores. Sim, a Simone colocou aqui que ela também está com rifa, não é? Nós todos aqui somos iniciantes, não é? Então, é desafiador, não é? Esse processo, até porque tem muita gente escrevendo e nem todo mundo tem condições de pagar aí uma empresa para fazer marketing caro, enfim. Então, a gente vai se virando, um aprendendo com o outro, né? Então, a Simone está com rifa, eu até divulguei hoje, também fiz um crowdfunding, não é? Tu me orientou nesse sentido, né? E assim a gente vai lutando aí para poder passar nossas ideias, não é? Nossos contos, nossas histórias, não é? Nossos textos, não é? E eu sei que vai alegrar muita gente aquilo que a gente está escrevendo. Isso, a minha rifa ainda está ativa, custa R$2 o número, R$2. Quem quiser, me chama no privado aí, me manda mensagem, a gente coloca o número na rifa. E também em Belo Horizonte, né? Agora nessa viagem, sexta-feira, eu fui patrocinado, a empresa chama-se Broker Consultoria, uma empresa que está há 30 anos no mercado, que presta serviço para seguradoras. Então, agradeço a Broker e Marco Aurélio por patrocinarem e por permitirem que eu vá até Belo Horizonte. Bacana. Investindo na cultura, não é? Investindo na educação, investindo
no desenvolvimento humano. A gente desenvolve as pessoas também através daquilo que a gente escreve, não é? Traz lazer, traz prazer, traz alegria, não é? Através dos nossos textos. Fábio, duas coisas que nós não podemos deixar de falar. Projetos futuros, o que você planeja, o que está em andamento? Bom, eu tenho 4 histórias, uma publicada, que é a Cruz e o Crucifixo, que é esse tema da nossa live principal, tá? Sim. Tenho mais uma história que está em leitura crítica, com 5 pessoas lendo, tá? Que se chama-se No Limiar do Despertar. Sonhos, visões e 2 tiros no peito. É bem específico, hein? 2 tiros. Sim, ela se passa em Nova York após os eventos de 11 de setembro. E o personagem ele começa a ter visões, sonhar com coisas de um novo atentado terrorista contra a cidade. Então ela passa fora do Brasil. E ele começa atrás desses detalhes para evitar esse atentado. Então, mais ou menos essa história, né? Então, leitores críticos, final do mês, eu vou receber o feedback, vou fazer as alterações e vou remeter para a editora. Bacana. Bom, no meu caso, eu não... digital. Sim. Oi, desculpe, pode falar, Fábio. No seu caso, o livro, me fala quando que vai lançar, do rural ao digital. Do rural ao digital, uma jornada de experiências, né? Eu estou aguardando porque já aprovou a capa agora, era a última coisa por parte da editora, então acredito que dentro de um mês vou estar com pré-lançamento. Eu acredito, não, assim, não me deram retorno nesse sentido, de prazo, não é? E tem o Ecos do Infinito nas redes sociais, que é o conto que eu escrevi, não é? Que também está em leitura crítica por alguns dos colegas aqui do Autorando, que vai para a antologia. É uma história onde eu vou trazer algo lá do passado. Assim, vocês devem perceber nos meus ensaios no Instagram que eu procuro conectar Bíblia com tecnologias atuais. Então, é essa conversa, esse diálogo que eu estou promovendo. Então, esse meu conto vai para essa linha. Estou escrevendo um segundo livro que eu pensei que estaria pronto, mas não está pronto, né? Aqui eu posso adiantar um pouquinho. São 5 ações que eu faço uma análise dentro desse segundo livro. 3 dessas ações são indigestas na sociedade atual, as pessoas não gostam, então provavelmente não vai ser algo assim que vai agradar tanto, mas eu espero que pelo menos considerem, não é? Nessas 3 ações. 2, com certeza, são muito aceitas, e aí eu também faço esse diálogo entre o exemplo de Jesus, essas 5 ações, e como aplicar isso no ambiente digital, e aí eu posso, assim, dar um panoramazinho de como que é esse ambiente digital, como eu vejo, não é? É um ambiente global, plural e polarizado. Como é que a gente conversa num ambiente desses? Onde eu posso conversar com alguém da China, alguém do Japão, alguém da Índia, alguém da Argentina, e não tem mais barreira linguística, porque o tradutor resolve essa questão, né? E daqui a pouco a gente vê, como nós estamos vendo, né? 2 presidentes de países brigando em praça pública na internet, né? Já aconteceu, é um fato passado, não vou dizer quem que foi, né? Mas um alfinetando o outro. Já pensou se uma briga dessas resulta numa guerra? Então, eu procuro, através dessa reflexão, trazer algum norte para a gente poder conviver melhor na internet. Essa é a ideia, não é? Legal. E aí, como eu conversei com a Thaís outro dia, essa aí é uma ideia assim, que vai para depois que eu terminar esse livro, né? Vou tratar sobre o apóstolo André, que é uma pessoa mais na reserva, né? Mais nos bastidores, entre o círculo de Jesus. Só que tem muitas pessoas que são iguais a André, que não são da praça pública, são dos bastidores, são pessoas, não é? Com CPF. E aí eu estou pensando justamente nesses anônimos, onde eu também me incluo às vezes, não é? E como uma pessoa dessa também tem valor, tem importância na sociedade atual. Vai para esse rumo. Mas aí provavelmente vai ser uma ficção, né? Eu, pelo menos tá pensando assim. Então, por hora é isso. Para quem não queria escrever nada, eu já estou com quatro coisas aqui em andamento, né? Ô, Roberto, sim. é difícil escrever coisa assim real, né?
perigoso, né? Você escrever, sei lá, é mais fácil ficção, porque você inventa, né? Ficção você Sim, inventa. claro, claro. Mas assim, Fábio, como eu comentei com vocês, né, eu procuro seguir aqueles 7 Cs que eu escrevi também, tem um artigo lá no nosso site, não é? E um dos Cs é cortês. Então, eu procuro falar de assuntos mais espinhosos, né, mais polêmicos ou controversos, de uma forma não agressiva, não julgadora, não é simplesmente coloco a questão e você tome sua decisão, como eu tomo a minha, e cada um vai assumir as consequências da sua decisão, pronto, né? Porque brigar, todo mundo está brigando. Eu não entrei na internet para brigar, eu entrei para apaziguar, não é para mediar, não para brigar. Eu não entro muito mais em discussão, não, cara. Depois das últimas eleições aí, eu tô fora. Sim. Tô fora de discussão. Sim, é verdade. Ficou muito complicado, né? E assim, eu mergulhei na escrita. Eu fiz campanha, como tu entrou nisso, né? Eu fiz campanha uma vez, quando era gurizote ainda, por um candidato que depois sofreu impeachment. Se você puxar pela memória, você vai saber quem que eu apoiei. Eu sei quem é. E eu fui... Eu era um gurizote, nem experiência, nem nada não tinha, né? Mas fui lá me expor para quê? Nunca mais, né? Aprendi a lição. Mas para nós finalizar, bacana o papo aqui, Fábio, e assim teria muita coisa a mais, né? Mas assim, nós dois somos da geração X, né? A gente tem experiência de vida, que a geração que veio depois de nós ainda não tem, a geração que vem depois de nós tem muito conhecimento, tem acesso ao conhecimento, mas às vezes não tem a experiência, não é? Não tem a maturidade de saber como usar esse conhecimento. Que mensagem você deixaria para a nossa audiência? Olha, essa geração que tá vindo aí é complicada, viu, cara? Tem que ter bastante paciência com esse pessoal. Vai ser difícil, viu? Eu tenho um filho de 11 anos também. Tento educar da melhor maneira possível, ele, minha esposa também. Mas vai ser difícil, viu? Tanto a parte de profissional, intelectual. Eles acham que é muito fácil as coisas. As informações estão tudo aí. Abre a internet, pula, apareceu a informação. Sim. Às vezes não é assim. Às vezes você não vai ser sempre assim, entendeu? Vai ter um bloqueio aí. Você acha que a internet vai ser livre assim para sempre? Eu acho que não. Hoje não temos regras para nada. É uma geração que não sabe lidar com contrariedade, com frustração, não é? É muito imediatista. Tipo, quer comer alguma coisa, liga pelo aplicativo, né? Não sabe fazer, às vezes não sabe fritar um ovo, né? A gente foi do tempo de plantar o milho, capinar a roça, colher o milho, depois fazer a farinha, depois fazer o pão. É complicado, é complicado. Tudo na palma da mão, tudo no celular, a informação está ali. Sim. É só você ir atrás. Mas se bloquearem por algum motivo, se a gente perder essa liberdade, eu quero ver o que vão fazer. Essa é a questão. Eu sei que aqui no nosso grupo Autorando tem muitos pais e mães, não é? Então, nós temos isso em comum. É desafiador, como foi para os nossos pais, né? Desafiador de nos educar, nos ensinar. Eu sei, assim, nós ontem à noite, nós tivemos aquela conversa muito boa aqui em casa, né? Eu, a esposa e filha, e aí, lembrando, assim, meu pai não demonstrava afeto. Nunca disse eu te amo, nunca deu um abraço, nunca deu um beijo. Não fazia isso. Eu faço isso todo santo dia. Então, aprendi que é importante a expressão não só do falar, mas do tocar os nossos filhos, de incentivar, de apoiar, de ouvir. Aqui, às vezes, a gente sempre fala para nossa filha, né? Você tem direito a questionar, você pode questionar, nós nunca vamos impedir você de questionar, mas você não pode desrespeitar. Você tem que saber que nós não somos iguais. Eu e a mãe somos autoridade, nós temos experiência de vida, com isso a gente não desfaz o seu conhecimento, do acesso que você tem, mas você ainda não tem a experiência. Então ela está aprendendo assim, a respeitar os diferentes. Não precisa concordar, não precisa gostar de ninguém, mas precisa respeitar. E essa também eu deixo isso como mensagem para nós hoje aqui. De nós pais, mães, né, valorizarmos nossa família, é um bem precioso que a gente tem, não é? As pessoas mais chegadas que a gente tem, valem muito mais do que nosso trabalho, o reconhecimento, as conquistas, e aqui eu quero dar os parabéns para a Lu também, não é?
que entrou para a Academia dos Imortais. Eu não lembro que academia que é, mas parabéns para ela. Não sei se ela está aqui participando, mas de qualquer forma, os parabéns para ela também. E é isso. Fiquei finalizando, né? Finalizando, Roberto. Eu agradeço meus pais, né? Agradeço todos os meus apoiadores, meus pais, minha esposa, minha família, meu filho, por tudo, né? Me apoiaram até aqui. E anunciar também que eu recebi um convite para a Academia de Belas Artes de Porto Alegre. Opa! E eu aqui do estou Sul? participando também. Agora também sou um membro da Academia de Belas Artes de Porto Alegre. E em maio vai ter a congratulação, né? Vou ser efetivamente membro dessa academia. Que bacana, parabéns, viu? O cidadão gaúcho agora, ainda da capital ainda, que tal? Aí vou ter um texto publicado numa antologia, né, com eles. Vou ter diploma e tudo mais. Vai ser bem legal. Vou postar depois nas redes sociais. Beleza, bacana mesmo. Bom, agora eu não sei quem começou essa live. Foi tu ou fui eu? Eu não me lembro mais quem começou. Para encerrar, gente, meu livro está disponível, fabioscofield.com.br. Quem quiser adquirir, me chama no privado, manda mensagem, que eu tenho alguns exemplares aqui. Bacana. Beleza? Bacana. E no meu caso, daqui a uns dias mais já vai ter o livro também. E enquanto o livro não chega, minha vaquinha está correndo aí, né? Entra no link, passa adiante também, preciso de ajuda. É para mim e para minha filha, não é só para mim, né? É para mim e para minha filha podermos fazer o lançamento. Obrigado a todos que participaram. A live está com você. Tá a live está com você. Beleza. Obrigado a todos que participaram. Até terça-feira. Deixa eu ver, hoje é sábado. Terça, eu e Vera estaremos aqui. Minha filha não vai poder fazer a live, né? Porque começou a aula dela. Mas aí eu e a Vera continuamos essa conversa. Eu não sei, vai ter outras lives antes disso, me parece ainda também. São todos convidados. Abraço. Ah, sim, os aniversariantes, Fábio. É o Pedro e o Rafael, não é? Eu quero um pedaço de bolo dos dois, e de preferência chocolate amargo. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Obrigado pela participação. Abraço. A cruz e o crucifixo. Ele voltou! A cruz e o crucifixo. Disponível na versão física ou digital.